Bom, pessoal, vamos começar o vídeo 2 falando aqui sobre o carboidrato e a performance e atividade física. A gente tinha parado na oitava evidência científica, que é, que é bem interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. A oitava evidência científica é o seguinte: é a prova definitiva de que o importante é a hipoglicemia e não a queda do glicogênio. Então vamos lá. Olha o experimento que esses caras fizeram. Administrou glicose intravenosa durante a exaustão e a fadiga desapareceu de forma imediata. Porém, o dado que esses pacientes tiveram, que esses estudiosos tiveram, é que eles continuaram analisando o glicogênio muscular. E mesmo a exaustão acabando, esses pacientes continuaram gastando glicogênio. Então a conclusão é óbvia. Se o glicogênio está mais baixo depois do que antes e o paciente melhorou da fadiga, não foi causada a fadiga pela falta de glicogênio muscular, e sim pelo pool de glicose vascular, né, que diminuiu, certo? Dá para fazer alguma coisa disso na prática? Vamos lá, lógico que dá para fazer. A gente pode fazer a técnica aqui, o protocolo do microbolus líquido, certo? Então, o que a gente pode fazer? Como a gente não vai estar durante a prova com acesso venoso para colocar pequenos bolos de glicose, a gente pode fazer o quê? A gente pode usar soluções com carboidrato ou soluções de glicose menos espessas. Por quê? A gente, quanto mais líquida é essa solução, mais fácil de absorver e mais rápido vai para a corrente sanguínea. Então a gente pode fazer pequenos goles a cada 5, 10, 15 minutos durante um determinado período da prova, e isso faz com que a gente diminua a chance de problema gastrointestinal com esse gel pesado e esse gel mais grosso, e a gente tenta simular um gotejamento constante aí de glicose no sangue desse paciente, com isso a gente diminuindo a questão da hipoglicemia. Beleza. A falácia do poupador de glicogênio para resultados de performance maior. Esse é interessante. Então, estudos mostraram o seguinte: ingerir carboidrato durante exercício muitas vezes não reduz a taxa de glicogênio muscular. Em alguns casos, a taxa de glicogênio muscular é até maior. Então, vamos lá. O verdadeiro benefício de se utilizar a glicose ou bebidas açucaradas ou gel na verdade, não é poupar o músculo, é, na verdade, manter a glicemia estável. Se a glicemia está estável, o seu cérebro mantém o seu músculo funcionando. Qual que é a conclusão? O carboidrato, ele mantém o fluxo de glicose, não o estoque no músculo. O que isso se torna importante na prática? Na prática geralmente, o início da atividade física, o paciente não precisa de glicose ou de suplemento ou de gel. O que esse paciente pode precisar? Principalmente de água e eletrólitos. Então, o objetivo aqui, até se você não dá a glicose e esse paciente for ceto adaptado, é que nessa fase inicial que ele tem glicogênio hepático para manter a hipoglicemia, a gente atue aumentando a queima de gordura, certo? Então, na segunda metade da prova, ou se o paciente tiver treinado durante bastante tempo com sensor de carboidrato, a gente sabe em que momento seria o ideal a gente fornecer para esse paciente glicose. E aí a gente mantém o cérebro, que é o governador que comanda tudo, na melhor da sua performance, certo? Com a glicemia normal. E se a gente fizer essa tática aí, a gente consegue o melhor dos dois mundos, que a gente vai ter uma grande parte da prova, o paciente queimando muita gordura, e uma segunda parte da prova, ele queimando o glicogênio, visto que o cérebro está numa glicemia normal e não vai quebrar, certo? Esse aqui é um paradoxo interessante, a 10ª evidência é: treina devagar e compete em alta intensidade. Essa super compensação é ineficaz, certo? Por quê? Atletas adaptados, eles vão ter uma tendência a aumentar o glicogênio
certo? Só que eles não vão gerar ganho adicional por causa disso. Então, como é que seria isso? O cérebro libera potência máxima no recrutamento neuromuscular desde que ele se sinta seguro e suficientemente com glicose. Então, a prioridade aqui é a homeostase, certo? Então, não apenas a gente precisa de um estoque maciço, porque esse estoque de glicose que a gente vai colocando para dentro, ele vai ser rapidamente consumido. Então, mais combustível, se você tenta comer muito macarrão antes da prova, se você tenta beber muito líquido com glicose antes da prova, não necessariamente vai te dar mais resultado, porque a gente tem esses limiares, né? O corpo vai dar o resultado na medida do que ele precisa e não de excesso. O que você tem que fazer em relação a isso? É se preparar para uma prova em níveis aí de gastar mais glicose, gastar mais gordura, deixar seu corpo certo adaptado, certo? Como a gente pode trazer isso para a prática? Então, em pacientes que estão nos treinos longos, onde ele performou melhor, a gente avaliar o peso desse paciente, tá? Por quê? Porque o glicogênio, ele puxa muita água, tá? Quando você faz uma sobrecarga muito grande de glicose e glicogênio, é comum seu paciente ficar mais pesado por reter glicogênio e reter água. Então, na semana da prova, a gente pode fazer até aí uma sobrecarga de carboidrato, com isso tentando fazer uma sobrecarga de glicogênio, mas sempre monitorando o peso. Então, beleza, você está treinando, você viu que na sua performance melhor no treino você está pesando em torno de 80 quilos. Vou dar um exemplo. Na semana da prova, você pode fazer uma sobrecarga de carboidrato para aumentar seu glicogênio, porém, se você começa a passar muito de 80 quilos, você vai entrar numa prova muito mais pesado, né? E não necessariamente esse excesso de peso barra glicogênio com água é o que vai te trazer maior performance. Então, talvez seja uma forma de você começar a avaliar, entender o seu corpo e monitorar sua performance baseado no peso, quando a gente fala dessa evidência 10. Evidência 11, limite de absorção de carboidrato. Ela tem mais ou menos aí uma correlação com a 10, que é o gargalo intestinal. Então, o seu intestino não é um funil infinito. De tudo que eu colocar 100, 90, 120 gramas de carboidrato por hora, não quer dizer que o seu intestino vai conseguir absorver isso. E aí aumenta muito a chance de patologias ali ou de desconforto gastrointestinal. Existe um teto de absorção, ali 1 grama por minuto, aí no máximo 60 gramas por hora, mas não necessariamente você precisa dos 60 gramas por hora, né? Na verdade, 20, 30, 40 pode ser o suficiente para você manter seu estado euglicêmico com glicemia para o cérebro, certo? Quando a gente começa a aumentar muito acima de 60, é lógico que existem as individualidades, cada um é de um jeito, mas você pode estar sobrecarregando seu trato gastrointestinal e aumentando muito a chance de queda de performance. Como eu posso fazer aqui? Na evidência 11. Então, começa o seu treino, a gente já falou ali, começa o seu treino sem carboidrato na fase inicial, principalmente com reposição hidroeletrolítica. Se você estiver acompanhando ali o sensor de glicose, ótimo. Se não, você vai na avaliação, da sua autoavaliação de performance e começa quando você precisar, no máximo 30 gramas por hora de carboidrato. E você vai medindo os seus resultados de performance exatamente com a quanto de carboidrato você está ingerindo. Então, quando chegar num limite de 50 gramas de carboidrato, se a hora que você passou para 60 você não teve ganho nenhum, bem provável que o seu limite de resultado ou de performance vai ser em torno aí de 50, certo? Alta intensidade sem carboidrato. Esse aqui é o ideal da gente conseguir avaliar e a gente conseguir obter. Então, um novo ponto de corte ali. Então, o modelo clássico, ele dizia o que para a gente? Que a queima de gordura cessava quando a gente atingia ali um VO2 máximo em torno de 60%, que era mais ou menos a zona 2 de treinamento.
Só que a gente já viu que se você tiver ceto adaptado, você pode elevar a queima de gordura até 80% de um VO2 máximo, e nós estaremos falando aí de uma zona 4/5 de treinamento. Então, aquele conceito de que esse exercício é aeróbio, esse é anaeróbio, ou esse exercício até uma frequência cardíaca X, eu só gasto gordura, isso é muito relativo e cada vez mais está caindo em desuso. Cada paciente tem o seu próprio VO2 máximo e ele é treinável, e as zonas 1, 2, 3, 4, 5 variam muito de acordo com a intensidade desse VO2 máximo. Então, não necessariamente você ter um tanque cheio de glicogênio muscular quer dizer que você vai ter mais performance, até porque paciente que tem muita flexibilidade metabólica pode passar uma prova longa inteira queimando apenas gordura, certo? O que a gente vai falar aqui o que eu trouxe na prática aqui dessa evidência 12. Então, o alvo aqui que é o quê? É a gente queimar mais gordura, estando ceto adaptado, tá? E aumentar essa zona 2 aí de queima de gordura para o máximo de produção de performance possível. Então, é empurrar essa queima de gordura ali para momentos de maior intensidade, como se eu estivesse empurrando ali para a direita o zona 2 para um zona 3 e zona 4, mas isso precisa de treinamento e cetoadaptação, beleza? Vamos aqui para a evidência 13 e 14, vão ser as duas juntas, tá? Que é o mito da depressão crônica. O que seria isso? Se eu fizer uma dieta low carb, por exemplo, eu vou ter tanque vazio, vou performar mal. Na verdade, a gente continua assim através da crença do esgotamento, que assume então que atletas em dieta low carb, que é low carb high fat, né, para dar bastante energia, ele vive com um glicogênio muscular cronicamente baixo, prejudicando a recuperação, e a gente já viu aqui que isso não acontece. Quem detecta a glicose é o cérebro. Quem recruta as unidades neuromusculares é o cérebro, e isso pode vir por queima de gordura, certo? Falha metabólica, que seria o quê? A ideia é que o corpo não consegue repor os estoques sem uma ingestão maciça de açúcar. Isso é uma coisa muito interessante, porque é muito comum depois de treinos longos, tal, a galera abusar de carboidrato e abusar de comidas com bastante carboidrato, ou suco de laranja, etc., no intuito de fazer uma recuperação rápida desse glicogênio muscular. E, na verdade, a gente provou, esse artigo provou, principalmente pelos atletas cetoadaptados, que 70%, 80%, 85% da recuperação do glicogênio, ela vem de forma natural durante o dia, sem que você precise dar um aporte muito significativo de carboidrato pós-treino ou pós-prova, certo? Vamos para essas evidências aqui. O que daria para fazer, né? Evidência 13, que é aquela do fígado, do cérebro e tecido adiposo, que é o maestro da lipólise. O que a gente pode fazer? Isso aqui é muito interessante, ó. Se você quer começar a otimizar a sua queima de gordura, essa é uma estratégia. Então você pode fazer treina forte à noite, e isso vai fazer com que você esvazie ao máximo possível os seus tanques de glicogênio. Aí você faz um jantar ou uma suplementação com pouco carboidrato. Para quê? Para você manter um nível baixo de glicogênio, mas seu corpo vai ter que recuperar esse glicogênio. E no outro dia de manhã, você treina, só que com uma carga de treino um pouco mais baixo, ali na sua zona 2. E aí a gente já viu que zona 2 pode variar, né? Isso faz com que treinei forte, queimei o glicogênio, não comi carboidrato, ele vai recuperar de uma forma significativa à noite, mas pode ser que não recupere tanto, e quando você acordar, vai treinar uma zona 2 em jejum, para que você comece a estimular com isso a sua glicólise e comece a ficar cetoadaptado, certo? E aqui uma outra dica prática
independente da dieta, o seu músculo, o glicogênio muscular é tão vital que o seu corpo vai fabricar. Então, outra dica prática, você não precisa sobrecarregar o seu corpo com glicose depois de treinos muito significativos, certo? Terminando aqui, a 15ª e a 16ª, que vão ser juntas também, quebra do paradigma. Antigamente existia um paradigma que a gente conseguia gastar aí 0,6 gramas de gordura por minuto de treino. E hoje a gente já está vendo atletas com cetoadaptados que eles conseguem chegar a 1,8, 2,0 gramas de queima de gordura por minuto. Lógico que nós estamos falando de pacientes que são cetoadaptados, inclusive pacientes aí que correm uma maratona sem ter nenhum tipo de consumo de glicogênio de forma significativa, certo? Então isso aqui, ó, a taxa de oxidação da gordura pode exceder 1,5, a gente passou de 1,6 aí para cima de 1,5, o que a gente pode fazer? Estados progressivos de baixa insulina. Então, correr sem a gente ter um aporte significativo pré-treino de carboidrato, né? Então, você transforma, o que você pode fazer? Fazer com que o seu corpo queime mais gordura e dependa um pouco menos do glicogênio. Você vai transformar aqui o que eu escrevi, esse Fusca aqui, numa Ferrari híbrida, que vai utilizar dois combustíveis, tanto a gordura quanto os carboidratos, certo? E o que a gente precisa é a defesa do pool de glicose pequeno que está no sangue, tá? Então, assim, ó, se a gente fosse ver, é muito pouca coisa a gente avaliar unicamente, achar que tudo depende do glicogênio, né? A gente tem que ver VO2 máximo, tem que ver lactato, a resiliência glicêmica cerebral, né? Então, tudo isso a gente pode usar, inclusive, testes de reflexo para ver como que o nosso cérebro funciona durante os exercícios. Então, ó, acabei de falar aí as 16 evidências científicas, algumas conclusões práticas que dá para a gente treinar, né, que a gente dá para tirar desse artigo. Conclusões assim, por exemplo, se você tiver capacidade de treinar com monitoramento de glicose, se você tiver capacidade de treinar com um relógio que te dá mais informações, a gente tem que usar dessas tecnologias para melhorar o treino, inclusive para dosar a quantidade de carboidrato, em que horas do treino, em que frequência, para você não utilizar coisas, por exemplo, muito carboidrato, que não vai mexer na sua performance, vai alterar sua resistência insulínica, certo? E ainda pode dar alterações gastrointestinais. Usar o carboidrato de forma precisa. Abandona essa regra que no terceiro treino, na hora do treino, eu preciso de 90 gramas ou 120 gramas por hora por treino. Não precisa disso. A gente, com isso que a gente acabou de discutir, que eu discuti aqui com vocês, a gente consegue ser preciso na quantidade de carboidrato. Sempre lembre-se da adaptação metabólica. Quanto mais adaptado, melhor para o seu resultado, porque você vai utilizar 2 combustíveis ao invés de 1. E lembre-se sempre, quem governa o seu resultado é o cérebro, não apenas o seu músculo e seu glicogênio muscular. E você consegue, de certa forma, ele enganar um pouco o cérebro com cafeína, com bochecho de carboidratos, certo? Então, essa aqui é a publicação. Eu recomendo muito que quem gosta do tema leia, apesar de saber que é um artigo de 50 e poucas páginas, e eu acho que eu trouxe um resumo bem significativo aqui para vocês, ficou até grande, né? Esses textos aqui que eu coloquei foram Word, foram interpretação minha e formas de como a gente fazer, lógico, baseado no trabalho, né? E forma de como a gente otimizar o resultado. Se vocês acharem interessante, me mandem uma mensagem que eu posso mandar isso aqui para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, mas eu acho que para quem faz esporte, para quem treina, para quem está neste meio, é um artigo fantástico, que eu acredito que ajudou muito aí a preparar os treinos de vocês, beleza? Se vocês gostaram, curta aqui embaixo e aí manda esse vídeo para mais pessoas, que eu achei esse conhecimento muito significativo. Um abraço.